Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês mais uma vez, trazendo aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero falar para vocês que estou muito alegre com a presença de cada um de vocês aqui neste dia de hoje. Quero ser grato a todos vocês que estão do outro lado me assistindo e ouvindo este trabalho maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Este é um curso, que eu costumo dizer, um curso teológico totalmente gratuito, porque quem participa da Escola Bíblica Dominical está aprendendo a manejar bem a palavra, está aprendendo a pôr em prática, né, a palavra de Deus, e isto é muito importante para o cristão aprender a palavra de Deus. E eu creio que você, sentando para aprender, todos nós que sentamos para aprender, um dia nós vamos ter, né, a oportunidade de levantar para ensinar. Porque, como diz o adágio, quem não senta para aprender não deve levantar para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos trazendo aqui a 12ª lição do mês, do ano, né? Louvado seja o nome do Senhor, desse trimestre, do quarto trimestre aqui, que nós estamos aqui estudando, e tem por título o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero já desejar a todos vocês que estão chegando, já se inscreva, desejo um bom dia, uma boa semana para cada um de vocês e que vocês tenham sucesso em tudo que vocês puserem as suas mãos, para que Deus possa estar de uma forma tremenda abençoando as suas finanças, sua família e tudo que você necessitar, Deus esteja te guardando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar para vocês, nós estamos sorteando aí um Pix aí de R$ 500. Quem quiser participar, vou deixar aí na descrição do vídeo o Pix para você depositar aí com a ajuda de R$ 10 para nos ajudar, pois nós caímos aí num golpe e perdemos uma quantia bem considerável, né? Estávamos comprando aí uma passagem para fazer uma viagem e acabamos caindo num golpe, né? Mas aí estou sorteando aí, fazendo um sorteio para quem quiser ajudar. Nós vamos estar aí sorteando R$ 500 e temos também o sorteio de uma bicicleta. Para quem estiver em São Paulo e quiser participar, com apenas R$ 10 você vai estar enviando o comprovante, né, seu nome, nós vamos estar colocando aqui para o sorteio. Louvado seja o nome do Senhor. E isso vai ser muito bom para nos ajudar e ajudar vocês também. Vai que você ganha aí esses R$ 500. E também a bicicleta, né, quem ganhar, você terá também R$ 500. Se não quiser a bicicleta, você terá R$ 500. Então isso é muito bom para você e para nós, para nos ajudar um pouco aí desse prejuízo que nós tivemos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aqui também de um aparelho para gravar nossos vídeos. Os irmãos têm percebido que eu não tenho gravado imagens, só o áudio aqui eu tenho deixado para vocês, porque meu celular não comporta, né? Não tem espaço, não tem memória para estar gravando em filmagem, né? Mas Deus proverá e em breve nós estaremos também organizando tudo isto aí, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de suma importância que nós vamos estudar hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na lição passada nós estivemos aqui estudando a missão e a igreja perseguida, e hoje nós estaremos estudando aqui o modelo de missões da igreja de Antioquia.
E a lição passada foi muito importante, né? Nós apresentamos ali, explicamos o contexto da perseguição na igreja primitiva, apresentamos também a perseguição cristã na atualidade e mostramos como podemos ajudar a igreja perseguida, né? Tivemos ali a motivação, sugestões de método e por aí se vai. E hoje nós estaremos aqui trazendo o modelo dessa igreja, né? Da igreja de missões ali da igreja de Antioquia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a leitura do texto áureo que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que estudaremos aqui nessa lição? Como eu falei aqui, o modelo de missões da primeira igreja formada por gentios, né? E o objetivo aqui do nosso estudo nesta semana é a igreja de Antioquia. É um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea, né? Os nossos objetivos aqui são apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia e expor a sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Vamos aqui agora juntos aprender a palavra de Deus. Então, nós já começamos aqui com o textuário, dizendo que enquanto adoravam, louvado seja o nome do Senhor. Essa é outra tradução de Atos 13, versículo 2 também, da tradução NVI, vai nos dizer enquanto adoravam, e lá na tradução que nós lemos, vai falar e servindo eles ao Senhor, jejuando, aqui fala, enquanto adoravam o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não age à parte da igreja. Aquilo que a igreja tem que fazer, né? A igreja faz a parte dela e o Espírito Santo faz aqui a dele. Ele não age na parte que é da igreja, né? Então, jejuando e servindo, quer dizer, adorando ao Senhor, né? Como diz aqui nessa tradução da NVI, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, veja só, então, aí agora o Espírito faz a parte dele. Disse o Espírito Santo, separai-me, também a separação teria que ser e os homens que iam fazer, mas foi a mandado do Espírito Santo, foi a parte do Espírito Santo agora, foi mandar e revelar a quem que ele queria que fosse, né? Separar a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, certo? Então o Espírito Santo, ele não age, né, a parte da igreja, mas em sintonia com ela, certo? Veja aqui que no versículo vai apresentar que ele age em sintonia com a igreja, enquanto eles adoram, enquanto eles louvam, enquanto eles jejuam, aí o Espírito Santo está ali em sintonia com ele, certo? Louvado seja o nome do Senhor, com a igreja, ele age em sintonia com ela, com a igreja, e a igreja é a igreja quem jejua, é a igreja quem ora, é a igreja quem põe as mãos e o despede, mas é o Espírito Santo quem envia os missionários, certo? Assim, os missionários exercem seu ministério pelo Espírito Santo. Vejam aqui que eles faziam, né, a parte deles, né, que é orar, jejuar e pôr as mãos, mas é o Espírito Santo quem enviava, quem envia até hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então foi o próprio Espírito que enviou os missionários para o campo de trabalho, conforme nós vemos aqui em Atos capítulo 13, versículo 3 e 4. E tem aqui o Simon Kistemecker, né? Ele tem razão, porém, em apontar, né? Apontar aqui que o culto de ordenação mostra claramente que os missionários, vejam só, e a igreja estão unidos na obra de missões. Aí vem John Stott e reforça essa verdade nos seguintes termos. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí ele fala, não seria certo dizer que o Espírito enviou, né? Aí ele vai dizer aqui, instruindo a igreja a fazê-lo. Quer dizer, o Espírito Santo instruiu a igreja a separar Paulo e Barnabé. Então, instruindo aqui a igreja a fazê-lo, o que a igreja os enviou. E que a igreja os enviou por ter recebido instruções do Espírito Santo. Esse equilíbrio é sadio e evita ambos os extremos aqui, né? O primeiro é a tendência para o individualismo aqui, pelo qual uma pessoa alega a direção pessoal e direta do Espírito, sem nenhuma referência à igreja, né? O segundo, certo? O segundo é a tendência para o institucionalismo, pelo qual todas as decisões são tomadas pela Igreja, sem nenhuma referência ao Espírito. Apesar de não podermos negar a validade da escolha pessoal, ela só é sadia e segura quando vinculada ao Espírito e à Igreja. Então, se o homem faz algo só por si próprio, sem ter a intervenção, sem ter vínculo nenhum com o Espírito Santo, então esta obra é apenas humana, mas quando tem o vínculo com o Espírito Santo, quando tem a aprovação do Espírito Santo, quando tem o mandado do Espírito Santo, como ele falou aqui, separai-me a Saulo e a Barnabé. Então você vê que o Espírito Santo, ele está presente, né? Ele está em conexão aqui com a igreja. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática vai nos dizer assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste ponto, para nossa meditação e discussão em classe, destaco aqui 3 textos, certo? Primeiro, né? 3 textos aqui. Mas eu lhes digo a verdade, né? É melhor para vocês que eu vá. Vejam só, aqui a conexão aqui que diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, isso é Jesus falando, né? Lá em João, capítulo 16, 7 a 11. Porque se eu não for, o Consolador, que está em conexão hoje com a igreja, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, e eu o enviarei a vocês quando ele vier. Olha aqui o que é que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo vai fazer aqui com a igreja. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui vem dizer, por que do pecado? Porque eles não creem em mim. E por que da justiça? Porque eu vou para o Pai, e não me verão mais. Né? E do juízo? Por que começará do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado, certo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Jesus Cristo, ele falou, deu essa promessa que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, né? O Espírito Santo que estaria em conexão, que estaria plenamente, né, em conexão com a igreja aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja nenhuma, né, que faz o seu papel sozinha, sem contar com o Espírito Santo, sem contar com a revelação do Espírito Santo, e esta igreja está fora da conexão, está fora da vontade de Deus e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá em Atos capítulo 1, vocês lembram desse versículo muito bem, versículo 8, que vai falar: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Então, aqui não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Veja só, quando ele fala, e ser-me-eis, quando o Espírito Santo vier, então ser-me-eis minha testemunha, você vai testemunhar, testificar daquilo que o Espírito Santo fez na sua vida, daquilo que Deus fez na sua vida. Então, nós não devemos nos atrever a falar de nada de nós mesmos, né?
exceto daquilo que Cristo realizou por meio, né, por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, né, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até os ilírios, proclamei, né, plenamente o Evangelho de Cristo. Foi o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 15, versículo 18 e o 19. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe ela é uma leitura bem extensa, mas nós vamos ler aqui rapidinho, mesmo que alguns tópicos nós só comentaremos aqui, talvez não leremos aqui os tópicos completos, né, para não perder, não ficar muito longo aqui esse vídeo, para vocês não se cansarem, mas vamos ler a leitura, como diz lá em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, depois vocês pulam para o capítulo 13, versículo 1 ao 5. Nos diz assim o capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, certo? E havia entre eles, versículo 20, havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e ouviram, e aliás enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, veja só, e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Agora capítulo 13, no versículo 26 ainda do mesmo capítulo que nós estamos, no capítulo 11 de Atos, vai dizer assim, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, foram chamados, né, pela primeira vez de cristãos. Capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, né, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo, a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Samaria, Salamina, anunciavam ali a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui é uma leitura bem extensa que nós fizemos, mas faz necessário nós lermos aqui para se ver a operação do Espírito Santo aqui na igreja de Antioquia, né, do passado aqui, e nós vemos aqui também a cooperação do Espírito Santo, a conexão do Espírito Santo hoje conosco, com a igreja da atualidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, queridos. A introdução nós vamos ver aqui, que nos diz assim, nessa lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, então, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, né? Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então aqui a gente vê que era jejum e oração
para quê? Para pedir orientação ao Espírito Santo. Hoje, muita gente quer fazer a obra sem orar, sem jejuar, sem pedir orientação do Espírito Santo, e muitas vezes não vai dar certo lá na frente, eles ficam depois querendo cobrar de Deus, mas como se eles não pediram orientação. Paulo, quando ele ia para uma cidade, quando o Espírito Santo não queria que ele pregasse naquela cidade, o Espírito Santo se revelava para ele e falava, não, você vai para tal cidade. E assim Paulo obedecia. Nós, muitas vezes, nós queremos, colocamos no nosso coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e nós queremos colocar no coração e acha que é Deus que está mandando e queremos ir de toda maneira para aquele lugar, e às vezes não dá certo porque não foi na orientação do Espírito Santo. Então eles enjoavam, oravam, até para executar, né? Executar alguma obra, alguma coisa, ele pedia a orientação do Espírito Santo, né? Até para fazer missões, devemos pedir orientação. Ah, não, irmão, mas já foi falado que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então eu tenho que ir e tal, mas tem que pedir orientação. É ali que o Senhor quer que você vá? É naquela cidade que o Senhor quer que você vá? Porque a Bíblia também diz que se você estiver sendo perseguido numa cidade, fugir para outra. Então, se você está ali e não está sendo aceito, o que você vai fazer? Vai pedir orientação e o Espírito Santo vai enviar você para outra cidade. É tudo na direção do Espírito Santo. Elias, quando ele fazia as coisas, quando ele ia para algum lugar sem pedir orientação de Deus, ele se dava mal. Mas quando ele esperava a resposta de Deus, esperava a palavra de Deus, Elias podia ir que acontecia muitas coisas, muito sucesso na vida de Elias, porque ele ia debaixo da autorização do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, como mencionamos aqui, como foi mencionado aqui pelo comentarista, vamos focar apenas na igreja de Antioquia da Síria, certo? No entanto, queremos destacar para o seu conhecimento que muitas outras igrejas cooperaram também de forma singular com a obra missionária. Entre elas estão aqui a igreja de Jerusalém, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, certo? Nós vamos aqui, destacaremos aqui estas igrejas. Olhando para a igreja de Antioquia, nós perceberemos aqui a importância do jejum e da oração como meios de buscar a orientação do Espírito Santo e de executar a obra missionária, certo? Então, a ênfase aqui na dependência do Espírito Santo para a prática missionária também é evidenciada, mostrando com a igreja, né? Como a igreja de Antioquia buscava a direção divina e agia de acordo com ela. Essa abordagem simples, porém profunda, ilustra aqui a centralidade do Espírito Santo na obra missionária e como a igreja primitiva aqui buscava seguir sua orientação em todas as suas atividades. Então aqui vamos considerar alguns detalhes nos pontos, né, e subpontos que se segue aqui desta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o primeiro ponto, né, que nós devemos aqui estar comentando sobre a igreja de Antioquia, né? Natureza e características, né? Antioquia da Síria. Nos diz assim, Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e povo, né? E por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças, né? Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera aqui o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios e a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos capítulo 13, versículo 14, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos aqui, está mencionando aqui, nome, Antioquia,
esse nome, né, Antioquia, procede de Antíoco, fundada por Seleuco Necator, né, que é escrito lá nós não temos livro aqui, mas é 1 Macabeus 3:37, em 300 a.C., né, após sua vitória sobre Antíoco em Issus, e assim denominada em homenagem a seu pai Antíoco. John Davis lembra que Antíoco significa sofredor ou resistente. Essa era a mais famosa e mais importante das 16 Antioquias existentes, quase todos o Oriente Médio. Então, você vê que era imenso, louvado seja o nome do Senhor. Essa era a mais importante das 16 ali, Antioquias, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ela se localizava ali, a localização dela ali, a antiga cidade de Antioquia, estava localizada a 24 quilômetros a leste do Mediterrâneo, na margem leste do rio Orientes. A distância de Antioquia e a Seleucia era pouco mais de 2 quilômetros. Né? Seleucia era o ponto da Antioquia sobre o Mediterrâneo. É conhecida ali mais tarde como Ptolemaide, né? Ptolemaide. A cidade estava localizada em um importante ponto de conexão entre as rotas comerciais. Você vê como essa cidade, ela era bem comercializada, era bem frequentada, né? Porque passava ali no mais importante ponto de conexão com as rotas comerciais e comerciais de ir para o Egito. Assim, a Ásia Menor, Grécia, Itália, Mesopotâmia e, posteriormente, Armênia, né, e Índia. A sua localização foi estratégica para o comissionamento ali de missionários para levar o evangelho a locais ao redor do Mediterrâneo ali e além deles. Então foi uma estratégia enorme que tiveram ali, né, até também guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, porque ali onde mais passava pessoas, onde mais tinha os comerciantes passando, era onde estavam ali o centro, né, a estratégia ali para os missionários estarem pregando. Então, quando nós formos pregar o Evangelho, bom seria nós escolhermos locais assim, onde mais passam pessoas, como, por exemplo, na igreja, na qual eu faço parte, está o grupo de evangelismo. Eles montam lá uma tenda de oração, num ponto onde tem um fluxo mais de gente passando, né? E ali todos ouvem a palavra de Deus, né? É difícil passar alguém lá que não receba um folheto, não receba uma palavra, não receba uma oração, porque é um ponto bem estratégico que eles procuraram ali na direção do Espírito Santo, é claro, para estarem ali fazendo a obra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E povo, que povo era ele? Gente heterogênea, né? Formava a massa populacional da heterogênea aqui, é uma mistura de povo, né? Muita gente. Então, é essa mistura de povo, né? Que formava ali a massa populacional de Antioquia. O Flávio José, ele diz que os seleucidas, né, estimulam os judeus a se estabelecerem em Antioquia durante as guerras macabeias. Grande contingente de judeus se transferiu para Antioquia e também logo após a perseguição movida pelos judeus de Jerusalém contra a igreja nos dias dos apóstolos, né? Antioquia era uma cidade muito grande e com uma densidade demográfica colossal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi tudo ali acolhedora essa cidade para muitos cristãos também estarem ali na época da perseguição contra os judeus da igreja de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico do tópico 1, vai nos falar que a igreja em Antioquia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim: após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, à Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversão, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica.
essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia, né? Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para as outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Você vê aí que tudo tem que ter o Espírito Santo operando, direcionando e dando estratégia para os cristãos. Então, não era de qualquer maneira que era feita a obra, não, de maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciar aqui a exposição desse subponto, seria bem proveitoso que cada um dos professores que estão aí nos escutando, ele lesse junto com os seus alunos Atos capítulo 11, versículo 19 ao 30. Tá? Isso aqui é uma dica que eu deixo para vocês, que vocês leiam antes de começar essa exposição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, depois da morte de Estevão, o trabalho missionário entre a população de Israel sofreu uma interrupção. Na providência de Deus, os cristãos que haviam sido forçados a deixar a cidade de Jerusalém levaram o evangelho ao povo da Palestina, onde que fosse, proclamavam o evangelho da salvação, causando a expansão da igreja. Então Deus usou a morte de Estevão e a subsequente perseguição para ampliar a igreja por meio da obra missionária dos cristãos perseguidos. A perseguição não fez a igreja retroceder, pelo contrário, ela explicou aqui, ampliou aqui suas tendas até os confins da terra. Quando o inimigo pensou que ia parar com a obra de Deus, pensou que ia amedrontar os apóstolos, os discípulos naquela época, ele estava jogando eles para mais longe para levar a palavra de Deus. É como uma árvore açoitada pelo vento, né? Colocaremos aqui essa comparação, uma árvore açoitada pelos ventos e as suas sementes voam longe, né? Louvado seja o nome do Senhor, e ali ela vai proliferar ali, colocar, nascer plantas em outros locais, né? Longe daquela árvore. Então foi como aqui o vento do Espírito Santo soprasse para longe os discípulos, e ali onde eles passavam, eles iam pregando, ia plantando a semente, ia plantando a palavra, e ali o povo ia se convertendo, ou seja, no nome de Jesus. Então jamais nós devemos achar que as lutas, que os problemas que estão nos tirando do lugar, que estão nos levando para lá e para cá, nós jamais podemos imaginar que isso seja maldição nas nossas vidas. Às vezes Deus quer usar, como usou aqui, a morte de Estevão e a perseguição contra a igreja, para que eles possam sair do local e irem fazer a obra em outras cidades. Talvez muita gente está de braços cruzados esperando as pessoas irem até eles, mas Deus quer que você vá ao encontro das pessoas, dos pecadores lá fora, para levar a palavra de Deus. A gente vê a Torre de Babel, o pessoal estava lá, todos falavam a mesma língua e estava formando ali uma torre para morar no mesmo lugar, fazer uma cidade que topasse até o céu e não se expandir pelo mundo. Mas a ordem de Deus era crescer e multiplicar e povoar a terra e não ficar parado num só lugar. Muitas pessoas querem fazer missão só numa cidade, querem ficar só ali, fazer missionário só ali naquela cidade, e não querem ir para outra cidade. Aí vem uma perseguição, vem uma coisa e outra para que eles possam se distanciar, para que eles possam se espalharem. Foi o que aconteceu na Torre de Babel, a confusão das línguas lá, que ninguém mais entendia o que o outro falava. Se alguém pedisse tijolo, ele levava areia, se alguém pedisse água, levava outras coisas, e ali interrompeu a obra daquela Torre de Babel. Então foi quando eles se espalharam para diversas cidades e agora povoou a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esses evangelistas anônimos, em função da diáspora, né, avançaram a
até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E chegou até nós, né, gentil, louvado seja o nome do Senhor. Então, a Fenícia aqui, né, é o modelo do Líbano, moderno Líbano, né, era a área que se estendia ao longo do litoral, numa faixa estreita, desde o Monte Carmelo, por uma distância, né, de aproximadamente 242 quilômetros. Suas cidades principais eram Ptolemaida, Tiro, Serepta e Sidom. Chipre era o domicílio de Barnabé, né? Era a cidade de onde Barnabé morava, né? Nós podemos ver ali no capítulo 4, versículo 36, né, de Atos. É um lugar que possuía um elemento judaico na sua população, pelo menos desde o século II a.C., foi o primeiro lugar a ser evangelizado por Barnabé e Paulo. Foi em Chipre, né? A cidade ali de Barnabé, o domicílio de Barnabé. Antioquia, né, que é a capital da província romana da Síria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico. Nós estamos aqui bem atrasados, né? Vai vindo mais assunto, nós vamos acabando falando e saímos muitas vezes aqui do objetivo dos tópicos aqui, mas estamos dentro da lição, não estamos fora, né? Terceiro subtópico, né? Do tópico 1. Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém. Vejam só que aqui não foram pessoas letradas, não foram pessoas formadas, não. Foram os leigos que foram espalhados. Certo? E até os apóstolos eles ficaram em Jerusalém. Eles foram dispersos à igreja, os leigos, muitas vezes que não conhecia, não tinha leitura, não tinha... Foi esses que foram levar a mensagem de Deus. Então, não foram aqui os obreiros, né? Os apóstolos, obreiros, mas sim os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Olha só que privilégio, né? Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Destacamos aqui, amados, 3 pontos importantes sobre a pregação dos missionários anônimos após a dispersão, né? Em primeiro lugar, a pregação aos judeus fora do território de Israel, ali no capítulo 11, versículo 19, que nós até comentamos aqui, que seria bom que cada um lesse, né? Atos 11, 19. Os crentes judeus que foram dispersos saíram pregando o evangelho, mas não aos gentios apenas, né? Mas não aos gentios, apenas aos judeus. Vejam só, eles não saíram pregando aos gentios. Alargaram as fronteiras geográficas, mas não o campo etênico, certo? Em segundo lugar, o começo da pregação aos gentios, capítulo 11, versículo 20, judeus helenistas, né, convertidos a Cristo, que residiam ali em Chipre e Cirene, indo até Antioquia, começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus também aos gregos, dando início, assim, ao trabalho de evangelização entre os gentios. Então, aqui os judeus, né, a pregação aos gentios aqui foram os judeus helenistas, né, convertidos. Então, esses judeus foi que saíram agora, que se converteram a Cristo e que residiam ali em Chipre e Cirene, eles foram até Antioquia, começaram a pregar ali para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora também dando início já à evangelização entre
os gentios. E em terceiro lugar, o resultado promissor da evangelização aos gentios, versículo 21 do capítulo 11 de Atos, é rompida a barreira cultural e vencido, porque muita gente achava que não deveria levar, né, para os gentios, e sim somente para os judeus, tá? Mas ali foi vencida essa barreira cultural, né? Venceu ali os escrúpulos dos judeus, crentes em relação aos gentios, dos dois fatos aqui maravilhosos se seguiram, né? A pregação do evangelho aos gentios, né, primeiro, e a aprovação de Deus após, né, a aprovação de Deus, pois a mão do Senhor estava com eles, segundo a conversão dos gentios, pois muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, você vê que se expandiu agora, foi uma extensão, né, maravilhosa na palavra de Deus ali para nós, para os gentios. Então, as notícias da obra de Deus entre os gentios chegaram a Jerusalém, capítulo 11, versículo 1 e 22 de Atos. A atitude da igreja não é interrogar esses agentes anônimos do reino, não, mas enviar a esse campo que se abre para o evangelho um obreiro experiente. Então, a igreja de Jerusalém enviou a Antioquia não um apóstolo, mas Barnabé, o seu melhor pastor, um homem de alma generosa, um líder experiente. Barnabé era um homem judeu helenista com o melhor perfil e visão para alavancar ali a obra missionária entre os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Barnabé encontrou Paulo, levou-o consigo para Antioquia e naquela igreja ensinaram uma multidão imensa durante todo um ano. Como resultado, os crentes gentios passaram a imitar de tal forma Jesus que foram apelidados de cristão. Tá vendo aqui porque eu falei que foi na cidade lá que eles pela primeira vez foram chamados de cristão, porque eles imitavam a Jesus, né, de uma tal forma que foram ali apelidados de cristão, Cristo, cristão, tal. Gente parecida com Cristo. Até agora Lucas referia a eles como discípulo, né? No capítulo 6, versículo 1, santos, capítulo 9, versículo 13, irmãos, como era chamado, né? Capítulo 1, versículo 16, capítulo 9, versículo 30. Eles eram chamados também de fiéis, no capítulo 10 de Atos. Todas as referências aqui é Atos, tá? Capítulo 10, versículo 45. Os que estavam sendo salvos, era tudo isso aí, todas essas referências que tinha aos crentes, aos cristãos que se convertiam, né? Os que estavam sendo salvos, que Deus acrescentava o nome dos salvos, né, como diz lá em Atos 2, 47, e os seguidores do caminho, eles também foram chamados disso, os seguidores do caminho, capítulo 9, versículo 2, e agora Lucas passa a chamá-lo de cristãos, no capítulo 11, versículo 26. Eu digo Lucas porque foi Lucas que escreveu aqui o livro de Atos, né, que deixou registrado o livro de Atos dos Apóstolos, que podemos dizer também que é Atos do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que todas essas obras aqui que aconteceram neste livro são obras do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para o segundo tópico, que fala uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Nós vamos ver em Atos capítulo 13, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja em Antioquia era também, vejam só, louvado seja o nome do Senhor. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana, não. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um profeta era uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo, certo? Para receber revelações diretamente de Deus e transmiti-las a outras pessoas. Então, essa é a função do profeta. Ela recebe uma revelação, ela é uma pessoa capacitada que recebe de Deus
uma revelação no seu coração, na sua mente, para transmitir para um povo, certo? É como Deus fala para Ezequiel: ó, Ezequiel, se eu mandar você falar para uma pessoa, para um justo, que ele está querendo se afastar da sua justiça, e você não falar, quer dizer, que Deus revelou para o profeta Ezequiel, e se ele não falar para aquele justo, e aquele justo chegar a se desviar do caminho, praticar injustiça, e sem que Ezequiel falasse para ele, então o sangue daquela pessoa, Deus iria requerer das mãos de Ezequiel. Então, é essa revelação que Deus dá para a pessoa. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando Deus der uma palavra para nós, uma palavra revelada, nos capacita naquele momento para nós falar para alguém, e nós temos que falar para aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, a revelação que vem diretamente de Deus para ser transmitida a outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus está mandando falar, porque Deus ama aquela pessoa e Deus quer que aquela pessoa se chegue, se conserte. Louvado seja o nome do Senhor. Saia deixe do mal que ia fazer, como foi revelado para o próprio Deus ali, falou para Caim, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ele estava prestes a fazer aquele mal com Abel, ele não deu ouvido e acabou pecando. Depois Deus repreendeu, falou que o mal estava à porta, cabia a ele, né, dominá-lo, mas ele não dominou, infelizmente, e acabou praticando aquele homicídio com o seu irmão, né, Abel. Assim Deus revela hoje para as pessoas saírem do mal, pararem de pensar o mal, e devemos pensar nas coisas celestiais, como diz lá em Colossenses capítulo 3. Então, essas pessoas, esses profetas, eles recebem essa capacitação, essa revelação de Deus para transmitir ao povo. Assim, os profetas, amados, eles eram porta-vozes do Senhor e podiam, com frequência, prenunciar acontecimentos vindouros, certo? Não é como muitos hoje vai pronunciar, falar algo do que já está acontecendo. Os profetas, eles falavam acontecimentos que iriam acontecer bem no futuro, né, que é algo escatológico aqui, que é algo do futuro, e eles já falavam e realmente se cumpria. Né? Hoje muitas pessoas querem ser profeta, tem imaginação em cima de algo que já está acontecendo e acaba confundindo tudo e acaba não passando nada de Deus para o homem. Passa desespero muitas vezes, isso aí acontece muito, né? Nós devemos tomar muito cuidado. Então, os mestres, eles eram homens aos quais o Espírito Santo considera a capacidade de expor ou explicar a palavra de Deus de maneira simples e compreensível, certo? Eram como os sacerdotes. Eles eram obrigados, né, a passar a lei, louvado seja o nome do Senhor, a falar ali a palavra de Deus para o povo, a expor, né, fazer a exposição ali da palavra de Deus para o povo, louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta ele recebia e passava para Deus, e o sacerdote ele ali intercedia pelo povo a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Antioquia era também aberta a Deus. A igreja estuda a palavra de Deus, conforme diz no capítulo 13, versículo 1, busca a face de Deus em oração, capítulo 13, versículo 3, e obedece a Deus, né, no versículo 3 ainda, de Atos 13. Tem profetas e mestres, ou seja, prega e ensina a palavra. Então, tem profetas que é a mesma, ele pratica as duas funções. Ele prega, ele profetiza, louvado seja o nome do Senhor, ele ensina a palavra de Deus. Então, o profeta aqui também que ensina a palavra de Deus, conforme está escrito em Atos 13, versículo 1. Mas quem a dirige na obra missionária é o Espírito Santo, conforme nós já vimos em Atos 13, versículo 2. O Espírito Santo é livre e soberano na condução dos destinos da igreja, certo? Ele é livre e soberano na condução, é ele que conduz a igreja, o destino da igreja, certo? Não deve ser o homem. Tem homem que quer ser dono da igreja, tem homem que quer fazer o que ele faz. Não, é ele quem direciona, é ele que conduz a igreja, o destino da igreja é o Espírito Santo. Certo? Então, a orientação do Espírito Santo é segundo a palavra e não a parte dela. Louvado seja o nome do Senhor. Essa orientação do Espírito é segundo a palavra, certo? E não é parte da igreja isso aí. O Espírito se manifesta a uma igreja centralizada na palavra e a uma igreja que ora e jejua.
Se a igreja não tem compromisso com a palavra, se a igreja não ora, se a igreja não jejua, o Espírito Santo, ele não está no centro daquela igreja, não. Ele é centralizado ali. O Espírito Santo se manifesta a uma igreja centralizada, quando a igreja está buscando na palavra, com desejo de aprender, com desejo de... Aí ali o Espírito Santo, mano, ele se revela. Se você ora, você fica sensível, você jejua, você mata o pecado, certo? Aquele desejo de fazer o mal vai sumindo, porque a carne, na verdade, vai enfraquecendo, mas o espírito vai se fortalecendo na presença de Deus. Segundo subtópico, do tópico 2, vai dizer assim: uma liderança servidora, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só, a liderança da igreja de Antioquia era constituída, certo? Sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, né? Consolador, misericordioso. Simeão é negro africano. Lúcio Cirineu, africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, né? Herodes Antipas, por exemplo, que matou João Batista. Saulo era fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalhos em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Louvado seja o nome do Senhor. O texto aqui fornece o nome dos seguintes profetas e mestres. Barnabé era servo extraordinário de Cristo e consolador fiel dos apóstolos. Aqui ele é mencionado em primeiro lugar, talvez por ser o mais velho, né, na fé ou no serviço a Cristo. E Simeão, por sobrenome ali Níger, a julgar por seu nome, ele era judeu de nascimento, talvez de uma comunidade judaica, né, na África, ou talvez tenha adotado o nome Níger, que significa negro ou escuro, né, por uma questão de convivência em seu trabalho com os gentios. Evidentemente é possível que fosse negro, como o nome sugere aqui. E Lúcio, né, de Cirene, provavelmente um dos primeiros homens de Cirene que foram a Antioquia anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, conforme capítulo 11, versículo 20 de Atos. E Manem, né? Manem é equivalente ao nome Manaém do Ato, né? Do Antigo Testamento. Diz-se que havia sido criado com Herodes, o tetrarca. É interessante observar que uma pessoa tão próxima do perverso Herodes Antipas foi um dos primeiros convertidos à fé cristã. Você vê que nem todos se misturam, né? A água, como por exemplo, não se mistura com óleo. Aqui, esse Manem, que é equivalente ao nome Manaém, né? Ele não se misturou com as obras má de Herodes, né? Antipas. Então, esse foi, foi um dos primeiros aqui convertidos à fé cristã. Como o título tetrarca indica, Herodes governou sobre um quarto do reino de seu pai, certo? E Saulo, apesar que vocês sabem muito bem, né? Saulo, apesar de ser mencionado por último nessa lista, Saulo tornou-se a personificação da máxima: os últimos serão os primeiros, né? Então aqui a gente vê que Paulo ele foi um extraordinário apóstolo que se destacou entre muitos, né? Esses 5 homens mostram que a igreja primitiva não fazia distinção de raça e cor. As pessoas são medidas segundo um novo padrão. Não importa quem você é, mas sim de quem você é, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, você é de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quem você é, e sim de quem você é. Este é que está o segredo. Os segredos de um serviço bem-sucedido são: primeiro, esperar em Deus; segundo, ouvir a sua voz, né, versículo 2,
né? Esperar em Deus, versículo 3, né? Ouvir a sua voz e obedecer a sua chamada, versículo 4, cooperar nas atividades da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está o segredo. 4 segredos que você deve estar aplicando na sua vida. Esperar em Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a chamada de Deus e cooperar nas atividades da igreja, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, no tópico 2, nós vamos ver aqui, apartai-me a Barnabé e Saulo, conforme nós lemos lá no versículo 2 da leitura, né? E louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, apartai-vos Barnabé e Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Ok? Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. É bem impossível você ir fazer uma coisa, uma obra para alguém, e você fazer bem feito se você primeiro não conversar com alguém. Por exemplo, você vai construir uma casa, se você chega lá, você não quer orientação do dono da casa, de como que deve ser elaborada aquela obra, de como deve ser feita, e você faz da sua maneira, sem pedir orientação do dono da casa, vai ficar difícil de agradar aquela pessoa. Então, o mais importante é você conversar com Deus, orar a Deus, jejuar e pedir orientação de tudo quanto você for fazer. Olha, vai sair perfeitamente quando você der ouvido ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vejam aqui que nesse ambiente de sensibilidade, conforme nós já lemos aqui, sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ele ordenou que separassem a Barnabé e Saulo, certo? Então, a lição aqui é muito clara na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus. Devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. O texto deixa claro que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Ele separa, envia e orienta a igreja e os missionários, né? Então, considere os seguintes pontos. Primeiro, o Espírito Santo viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou com urgência os 2 missionários, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, o Espírito Santo ele vê, agora ele vê aquela necessidade, certo? Urgentemente da obra missionária. Aí ele agora manda chamar os 2 missionários. Manda separar, né, Paulo e a Barnabé, Saulo e Barnabé, e envia aqui. E eles prontamente, né, eles atendem ao chamado, conforme diz no capítulo 13, versículo 2. Então, não podia ser para depois, pois havia urgência, certo? Segundo, em Atos 16, versículo 7, o texto diz que Paulo queria ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja só, como eu falei no começo, que nós não podemos, porque recebeu o ID de Jesus e querer ir para qualquer cidade sem que o Espírito Santo revele, não, certo? Paulo ele tinha um desejo de pregar em Bitínia, era um desejo bom, sim, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhe permitiu.
O Espírito Santo conhece as regiões prioritárias para missões. Eu quero fazer missões, vai. Lá numa cidade, num país onde tem muitas, né, possibilidade de eu ganhar o sustento, não. Às vezes o Espírito Santo te manda para um lugar onde você não tem recurso, mas por causa das almas que estão lá se perdendo, há uma grande necessidade de você ir lá levar a palavra de Deus. Aí nós estávamos até falando a respeito de Elias, que Deus manda ele ir para a casa de uma viúva de Sarepta, né? E essa viúva, amados, ela era uma viúva pobre. Quando Elias chega lá, a mulher está catando cavaco, catando talinho, catando lenha para fazer o último bolo com o último resto de farinha e azeite que ela tinha ali para ela e seu filho comerem. E depois não teria mais o que comer e iria morrer porque a seca era tremenda. E Deus manda Elias para lá. E Deus ainda fala para Elias: olha, vai lá que eu dei ordem a uma viúva para cuidar de ti. E Elias vai lá, chega lá, Elias, né? Ele fala assim: olha, faz primeiro para mim, e depois faz para o teu filho. Mas eu só tenho, mas faz primeiro para mim, depois faz para o teu filho. Porque Elias sabia a provisão de Deus. Mas só tinha aquele pouquinho de farinha, ia fazer só para ela e o filho. Fazer para ele ia acabar a farinha. Isso era na concepção dela. Mas ela obedeceu ao profeta, ela foi lá e fez. Por isso que a Bíblia diz: crede no Senhor, né, para que estarei seguro, e que ele no vosso profeta, para que prosperar, né, para que prosperareis. Agora, ela obedece, e ao obedecer, agora vem a provisão de Deus. Então não tenha medo de ir para um lugar onde você acha que só tem escassez, onde você acha que vai passar necessidade. Não, Deus já tem provido talvez aquele lugar para cuidar de você. Você vai lá, você vai ser o canal da bênção naquele lugar, e aquele lugar vai prosperar e vai te abençoar, assim como foi na vida de Elias, certo? Então o Espírito Santo ele conhece as regiões prioritárias para missões. Em terceiro, Atos 16:6, o texto ainda diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Então o Espírito Santo é o guia e o orientador da obra missionária. Ouça isto no nome de Jesus. Então, somente devemos estar em conexão com o Espírito Santo, assim nós teremos sempre uma luz, nós teremos sempre uma revelação de Deus, o que devemos fazer. Então, comentando aqui esse versículo, Donald Stamps é autor das notas de rodapé da Bíblia, de estudo pentecostal, disse: Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária e enviados pela igreja de Antioquia. Né? As características dessa obra estão descritas em Atos 9:15, Atos 15, Atos 13:5, Atos 22, versículo 14, versículo 15 e o 20, 21, né, aliás, e Atos 26, versículo 16 ao 18. Primeiro, Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As Escrituras não indicam em lugar nenhum que os missionários do Antigo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos, não. E propagar o Evangelho e fundar igrejas mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais ou políticas para o bem da população do Império Romano. O alvo dos missionários era conduzir pessoas a Cristo, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 16, versículo 31 e o capítulo 20, versículo 21 de Atos. Então, livrá-las do poder de Satanás, essa é a missão do missionário, né? Levar a palavra, e Deus ali vai livrar aquelas pessoas do poder de Satanás. Atos 26, versículo 18. E levá-las a receber o Espírito Santo. Olha só. Em Atos 19, versículo 6. E organizá-las em igrejas. Nesses novos cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar-se através do amor. Ele deu dons espirituais, conforme está escrito lá em 1 Carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 14, depois ele versículo 1 a seguir, depois capítulo
14, versículo 40, e transformou esses fiéis de tal maneira que suas vidas glorificavam ao seu Salvador. Então, a vida deles transformada, automaticamente, quem vissem ali glorificava a Deus pela obra que foram feitas na vida daquelas pessoas, aquela obra de transformações, certo? Então, os missionários do Evangelho de hoje devem ter a mesma atividade prioritária, né? Ser ministros e testemunhas do Evangelho. É uma coisa linda que você deve ter hoje, ser ministro e testemunha do Evangelho de Cristo, que levem a outros a Cristo, livrando-os do domínio de Satanás, conforme nós citamos aqui em Atos 20, capítulo 2, versículo 38 e capítulo 8, versículo 17. Então, ensinando-os a observar tudo quanto Cristo ordenou. Mateus 28, versículo 19 ao 20. Isto deve ser acompanhado de sinais e prodígios, curas de enfermos e libertação de oprimidos pelos demônios, certo? Aí tem pessoas que acham, chega no local, grita, faz uma pregação de 2 horas, se fala, e nada acontece. Mas se esses sinais seguir, veja só, se esses sinais aqui que eu falei aqui agora, se seguir a cura de enfermidade, de libertação de oprimidos, pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás, por demônios, né, se forem libertos, louvado seja o nome do Senhor, então ali terá mais aceitação do que muita falácia, do que muito falatório, certo? Então devemos orar a Deus para que isso aconteça, volte a acontecer nos nossos dias, porque a Bíblia diz que acontecia muitos milagres na época dos apóstolos. A Bíblia diz que através e Deus pelas mãos dos apóstolos fazia isso, fazia aquilo. Por que fazia? Tem que voltar. Deus faz até hoje através das mãos dos cristãos, dos crentes que aceitaram Jesus, que pregam a palavra de Jesus. Isso tem que voltar a acontecer. Isso tem que voltar a ser realizados, curas, libertação, você chegar num lugar, ter alguém enfermo, ter alguém morto, até morto ressuscitava naquela época, e por que não ressuscita hoje? Temos que voltar essa prática, né? O jejum e a oração, e o compromisso com a palavra de Deus, e a observância da palavra de Deus, e o obedecer à voz do Espírito Santo vai fazer com que esses sinais voltem, porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então, tudo isto tem que continuar acontecendo. Ouça isto no nome de Jesus. Vamos aqui, amados, para o terceiro ponto. Terceiro tópico, nós já estamos concluindo. E logo queremos terminar, porque já está ficando bem longo este trabalho aqui e eu não quero ser cansativo a vocês. Vejam só. Terceiro tópico, o serviço de missões, o início das missões cristãs. Né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos aqui, saiu um pouquinho aqui o slide, mas... Terceiro tópico. Queridos, vai falar o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo, pelo Espírito Santo, é claro, né? Para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho, que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém, né, até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. Vocês lembram dessa história que teve uma briga depois de Paulo e Barnabé, né, por causa justamente desse abençoado aqui de Marcos, João Marcos, né? E Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém, quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem, missionários levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Certo. Agora, vejam só. Por que isso aconteceu? Porque talvez ele não tivesse, naquele momento, na direção do Espírito Santo, como estavam os demais discípulos, os apóstolos.
Então, em Atos capítulo 13, versículo 4 e 5, nos dá as seguintes informações. Barnabé e Saulo, enviado pelo Espírito Santo. Veja só, Barnabé e Saulo, enviado pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, né? E dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Mas quem que foi enviado pelo Espírito Santo? Barnabé e Saulo, certo? Ok, esse aqui foram que o Espírito Santo falou, separai-me para mim, Barnabé e Saulo. E o que estava fazendo aqui João Marcos? Me fale. Então, estava ali como auxiliar. Tem pessoas que colocam a pessoa para auxiliar você, sendo que não foi ainda separado, não quer dizer que ele não tem chamado, mas não foi ainda separado, não foi a hora dele ser separado pelo Espírito Santo como separou as Barnabé e Saulo. De Antioquia, na Síria, os dois servos intrépidos de Cristo desceram primeiro a Seleucia, um porto a cerca de 2 a 25 quilômetros de Antioquia. De lá eles navegaram para a ilha de Chipre, que ficava a 223 quilômetros de distância, certo? Então a jornada conhecida como primeira viagem missionária de Paulo se estende até Atos 14, versículo 26 por ali. Nessa viagem, os evangelistas concentram seus esforços na Ásia Menor. Na segunda viagem missionária, levaram ali o evangelho à Grécia. E na terceira viagem missionária inclui uma visita às igrejas da Ásia Menor e Grécia, mas se concentrou ali na província da Ásia e da cidade de Éfeso. Paulo trabalhou como missionário cerca de 15 anos ali. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê aqui a importância de você ser separado pelo Espírito Santo, né? Segundo subtópico do terceiro tópico. Estou correndo aqui porque ficou, né? Vamos deixar muitas coisas para trás, mas eu acredito que o que nós vamos passar aqui já vai ajudar bastante, né? Nessa aula de hoje. Segundo subtópico, roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, né? Missões em Antioquia da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas às cidades e países em que o evangelho não havia chegado. Perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades, né? Outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram ali a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer de sã consciência, missões cumpridas. Olha que coisa linda. E comenta aqueles 70 que voltaram falando assim, mestre, em teu nome pelo teu nome até os espíritos, até os demônios se nos submetem. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles voltam com aquela alegria, com aquela... Nossa, Deus, fala assim, missões cumpridas, mestre. O Senhor passou para nós e nós agora realizamos aquilo que o Senhor quis que nós fizéssemos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, então ali nós vemos aqui o itinerário deles, que eles saem ali da Antioquia da Síria, eles viajam de navio até Salamina, né? Salamina, na ilha de Chipre. Você vai ver isso lá em Atos 13, 4 a 5. E ainda atravessam a ilha e param em Pafos, né? Conflito com um mago, aí tem ali
aquele conflito com aquele mago, né? Capítulo 13, versículos 6 ao 12. Aí eles sobem até Antioquia da Pisídia, né? Discurso, conflito com os judeus. Foi muita coisa que eles passaram, mas não negaram a fé. E já vamos lá, itinerar, cumprir aquele itinerário todos, né? Eles tiveram aquele discurso, aquele conflito com os judeus lá no capítulo 13, versículo 13 ao 52. Aí eles seguem para Icônio, né? Na Licaônia. Tiveram aquele conflito com os judeus novamente, no capítulo 14, versículo 1 a 5. Dali eles vão para Listra, né? Onde continuam anunciando a boa notícia, capítulo 14, versículo 6 e 7. Aí chega ali ali ele cura também um homem aleijado. Aí tem aquele conflito com os gentios e judeus, né? Que depois vai apedrejar eles e tal, aquelas coisas todas. No capítulo 14, versículo 8 ao 20. Aí chega a Derbe e depois retornam, né, passam por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, né, animando os discípulos. Veja só, mesmo passando o que eles estavam passando, a perseguição que eles estavam passando, mas eles animam ali os discípulos a permanecerem firmes. E é preciso passar por muitas tribulações. Eles, né, comentam ali e as pessoas interagem, e foi aquela bênção toda. Já pensou alguém, a pessoa que está sendo atribulada, que está sendo perseguido, está ali animando outras pessoas? Esta é a função do cristão verdadeiramente autêntico em Cristo. É mesmo passando por luta, mas você está ali para dar uma palavra de firmeza, uma palavra para permanecer firme, e assim se vai. Aí eles atravessam a Pisídia, chegam em Pisídia, né? Chegam em Panfilha, e depois eles vão para ali em Perge e Atalia, né? Passa ali no capítulo 14, versículo 24 e 25, e depois navegam para Antioquia da Síria, onde reúne a comunidade para partilhar e avaliar resultados da viagem. Isso aqui é o mais importante, que ele chega aí, é como Paulo chega depois, combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas aqui eles falam, né, missão cumprida, chegamos aqui, agora vamos reunir, vamos partilhar aqui com vocês tudo o que aconteceu, o resultado, o que Deus fez, né, através de nós nessas viagens. Isso é muito interessante. Bom quando você faz uma viagem na direção do Espírito Santo e você volta, retorna, trazendo consigo seus molhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é árduo, é dolorido, mas os que levam essa preciosa semente, chorando, gemendo, voltará, sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Vale a pena, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, isso é muito interessante. Depois nós vamos deixar aqui uma foto aqui dos lugares aqui onde eles passaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. E 3 lições que podemos aprender com a primeira viagem aqui do missionário de Paulo, né? A viagem missionária de Paulo é, primeiro, o sofrimento e as dificuldades aqui fazem parte do chamado para seguir a Jesus. Então, quando você entrar nesse caminho, já saiba que você pode ter sofrimentos, pode ter dificuldade, mas isso fazem parte do chamado, certo? Para seguir a Jesus. Foi o que Paulo aqui já foi sabendo, ele já ingressou nesse quartel, nessa batalha, já sabendo que teria dificuldades, teria sofrimentos, mas foi avisado para ele, quando ele se converteu lá no caminho de Damasco, louvado seja o nome do Senhor, que ele iria saber o quanto se deveria sofrer por amor a Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou, aquela voz falou para ele que eu te mostrarei, você vai ver o quanto se deve sofrer por amor a mim, tudo mais. Então, Paulo já ingressou sabendo. Paulo não foi nenhum desavisado, não. Ele já foi sabendo o quanto ele iria sofrer, iria padecer por amor a Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo, o ministério é melhor realizado através do trabalho em equipe, né? Em nenhum lugar das Escrituras encontramos a independência afirmada por Deus. Então, a independência, se você acha que ser isolado, sozinho, sem necessidade de oração, o próprio Paulo pediu oração, orais por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra, para me falar com ousadia para mim, né? Então, tudo depende um do outro, ouça isso no nome de Jesus. Então, a independência
Deus não quer isto. Deus quer que você faça a obra, faça em grupo, mesmo se você for só, mas peça ajuda em oração, peça socorro. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Isso é mais importante, né? De ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho com ousadia e autoridade. Paulo, cheio do Espírito Santo, enfrentou o falso profeta Elimas, que tentava impedir a convenção do Procursor, lá, né, do Sérgio Paulo, vocês sabem da história, e o deixou cego por algum tempo, né, conforme você vai ler lá em Atos capítulo 13, versículo 9 ao 11. Paulo também realizou muitos sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo que confirmavam ali a sua pregação e atraíam multidões à fé. Você vai ver em Atos capítulo 14, versículo 3, depois você pula lá para o versículo 8 até o versículo 10. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, do tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam conta à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram, né, Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curadas, né, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. E assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé, ouça isso no nome de Jesus, da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionária independentes que respondem somente ao Senhor, somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixa de relatar a atividade missionária da igreja de origem, né? Segunda, teremos aqui oposição de obstáculo na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão ao Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, versículo 6, foi o que eu citei quase agora, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se dirigiram ali a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, eles foram para a Itália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja, né, e relataram ali tudo que Deus havia feito com eles e como tinham aberto as portas aos gentios, né, a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Paulo e Barnabé, eles voltam para Antioquia da Síria, a igreja que os tinha enviado e recomendado da obra missionária. Esses bravos missionários fizeram 3 coisas importantes ao retornarem à igreja que os encaminhara à obra missionária. Em primeiro lugar, eles relataram aqui as intervenções extraordinárias de Deus na vida deles. Lá no capítulo 14, versículo 27. Paulo e Barnabé deixaram a igreja organizadas atrás de si. Veja só, onde eles passavam, eles não deixavam desorganização nenhuma, não. Eles deixavam organizadinha, certo? Aonde eles passavam, deixava tudo bem organizado atrás de si. Então, não tinha como alguém não desse continuidade àqueles que eles tinham deixado para trás, né? O testemunho é algo legítimo e necessário para encorajar a igreja.
A igreja estava reunida para ouvir as notícias desse primeiro avanço missionário. Paulo e Barnabé eles relatam aqui cuidadosamente, não o que fizeram por Deus, mas o que Deus fez com eles, né? E por eles. Não testemunharam para exaltarem a si mesmos, não. Não testemunharam para se colocarem debaixo dos holofotes, não, não, não. Nem buscaram glória para si, também não. A gente vê muitos acontecimentos aí assim, né? Pessoas querem buscar holofotes para si, querem buscar reconhecimento para si e por aí se vai. Não, nós temos que diminuir e Jesus crescer, certo? Não buscaram glória para si, não buscar glória para nós, não. A ênfase deles estava nos feitos de Deus e não nas suas realizações. Vocês lembram quando Paulo e João, Pedro e João entravam naquela porta formosa quando quiseram lá idolatrar eles por causa daquele coxo que estava lá em Atos 3, e ele se ergueu, né, através da ordem ali que eles deram, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Quando eles entraram no templo, o povo queria idolatrar Pedro e João por causa daquele feito ali, e eles repreenderam, não foi nós não, foi Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, tal. Gente, nós temos que dar glória a Deus, não é nós. Deus faz através de nós, não nós por nossos méritos, não. Em segundo lugar, amados, eles relataram ali como Deus abriu aos gentios a porta da fé, né, lá no capítulo 14, versículo 27 de Atos. O sucesso da obra missionária não foi devido ao poder inerente dos missionários, não, nem aos seus métodos, não, foi Deus, querido, quem abriu aos gentios a porta do Evangelho, foi Deus, tudo isso foi Deus, desde lá do começo, quando Israel rejeitou a Jesus, né, não aceitaram, como diz lá em João, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, que foi nós, aí foi tudo mérito de Deus, foi tudo já providenciado por Deus para chegar até nós, certo? Então foi Deus quem abriu as portas aos gentios, ouça isso no nome de Jesus, foi Deus quem abriu o coração dos pagãos para a verdade, foi Deus quem invadiu as trevas do paganismo com a luz da verdade, né? A obra de Deus é feita por Deus mesmo, por intermédio de instrumentos humanos, né? É Deus quem opera nos evangelistas e também naqueles que recebem o evangelho. Em terceiro lugar, eles permaneceram muito tempo com os discípulos, conforme nós podemos ver em Atos 14, 28, não há trabalho missionário desconectado da igreja local, não. Temos que ter uma conexão, temos que ir em conexão com a igreja, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Não há ministério itinerante sem a ligação com a igreja. Paulo e Barnabé precisavam da igreja, e a igreja precisa dos missionários. Eles se abastecem na comunhão da igreja e também encorajam a igreja a estar ainda mais comprometida com a obra missionária. Por isso que é muito interessante quando os missionários voltam de viagem, trazendo lá as informações, e eles levem a igreja a se conscientizarem, né? Louvado seja o nome do Senhor, da necessidade de cooperarem, de buscarem a presença de Deus, de estar cooperando com os missionários, de estar contribuindo, orando e indo, ouça isso no nome de Jesus. E aqui a conclusão nos diz assim: à luz dessa lição, podemos afirmar que a Igreja Cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na Igreja é o investimento em missões. Assim, a nossa tarefa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Em síntese, nesta lição, aprendemos, primeiro, a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, conscientemente, por cristãos gentílicos, certo? Foi o que nós aprendemos aqui. Não foi por pessoas formadas, por pessoas letradas, não, foi leigos que saíram na perseguição, que foram
lançado para outros países, para outras áreas, porque por causa da perseguição. Os apóstolos realmente ficaram, aqueles que eram mais instruídos ficaram e os leigos saíram. Segundo, profetas e doutores também constituíam uma liderança servidora estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. E terceiro, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Então, a igreja de Antioquia é um exemplo inspirador para nós, que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e pluralista, ela nos mostra que a missão de Deus não se limita a uma cultura e uma etnia, não. A uma classe social, uma denominação, ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a nos envolvermos, com os povos que ainda não conhecem a Cristo. Ela nos convida a sermos uma igreja que ora, que contribui, que envia e que apoia os missionários que levam a boa nova de salvação. Ela nos motiva a sermos uma igreja que ama, que serve, que testemunha e que glorifica a Deus em todas as nações. Que nós possamos seguir o modelo da igreja de Antioquia, que nós possamos seguir esse modelo de Antioquia e sermos instrumentos de Deus para a expansão do seu reino até a volta de Cristo. Querido, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom estar com vocês aqui, eu agradeço a cada um de vocês. Que na próxima aula nós teremos aqui trazendo a lição de número 13, Louvado seja o nome do Senhor. E preciso de vocês, que vocês possam estar sempre aí nos apoiando, deixando seu like, se inscrevendo. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. E se não houver arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui trazendo a lição 13 na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, Louvado seja o nome do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz para todos. Amém.